nutridos pela mãe, como comentamos hoje na aula, até o momento de fazermos a nossa presença no mundo físico, deixando, no caso, o útero materno e despontando para viver mais uma etapa como espírito, mas desta vez o espírito encarnado, para experimentar mais uma vez nossa condição humana. E vamos passar aqui um determinado tempo encarnado até o momento de retornarmos ao mundo espiritual. E como nós falamos nas primeiras duas partes, e como comentamos na aula de hoje também, esse retorno ele é variável. Todos retornam diariamente, uma média de 150 mil espíritos retornam ao mundo espiritual de todas as idades, desde recém-nascidos, bebês, pequenos, até os mais idosos, sendo que, como nós vimos naquele gráfico, o número maior de retorno ao mundo espiritual é justamente dos que estiveram aqui por mais tempo, no caso, os idosos, grupo do qual eu faço parte. Então eu estou na fila também, só aguardando. E no retorno, então, nós vamos fazer a viagem inversa. Nós vamos então, assim como nós em espírito deixamos o mundo espiritual para tomar um corpo físico e fazer a nossa presença no mundo físico, nós vamos e aí nós deixamos de estar no mundo espiritual. Nós nos deslocamos daquele mundo espiritual que está em todos os lugares. Somos nós em um corpo semi-material, que chamamos de perispírito, naquele ambiente que está por todo local, não tem, como Kardec nos diz, um lugar circunscrito, é uma dimensão diferente. Então nós deixamos também a presença temporária das nossas famílias espirituais que nós tínhamos e temos no mundo espiritual. Então nós saímos da condição de espírito, deixamos amigos que ficaram, que futuramente se juntarão a nós em nossas famílias ou como amigos. Passamos um tempo aqui até terminar e fazermos o renascer inverso, o de deixar temporariamente o mundo físico e retornar ao mundo espiritual. Então, como nós comentamos, o morrer, quando nós chamamos que a pessoa morre, é o corpo, é o nosso corpo que morre, o espírito continua, o que ocorre é que aquele corpo físico, ele já não pode ser mais visto aqui, mas o espírito ele segue, ele retorna à sua condição de espírito. Então o que vai acontecer é que é a perda, eu perdi um ser querido. Nós não perdemos nenhum ser querido. Aquele ser querido saiu de nossas vistas físicas, mas continua existindo. E dependendo da sua condição evolutiva, vai participar conosco e nos orientar, porque os laços de amor não se rompem jamais, especialmente entre os familiares, onde existe muito amor. Então, um pai, eu na condição de pai, todos na condição de pai, que ama seus filhos, e na condição de avô, que amo meu neto, só um por enquanto. Quando eu desencarnar, eu vou continuar cuidando deles, de uma outra dimensão, de uma outra maneira, como nós já vimos fazendo há muitas vidas. Nós vamos ver algo interessante aqui. Então, nas duas primeiras partes do workshop, nós falamos do fenômeno de desencarne, desde da tanatologia, que é o estudo da morte e do morrer, da parte física, onde
Existem vários tipos que causam o desencarne. Falamos de morte lenta, de morte rápida, etc. Então, falamos do processo físico que ocorre antes do desencarne, sobretudo as pessoas que têm uma doença terminal, que vai passar um certo tempo até que as forças do corpo físico sejam consumidas e o corpo físico deixe de funcionar e o espírito se liberta. Então, nós falamos desse fenômeno. Hoje, nós vamos falar da transição, de quando o espírito, no caso, o desencarnante, ainda no corpo físico, isso o que nós vamos falar agora, porque é onde que se observa, é onde que se tem a informação, inclusive estudos acadêmicos. Um dos estudos que eu faço, que é no caso da pessoa que tem uma doença terminal e ela tem um processo lento no desencarne e ela está consciente até um certo ponto. Que em muitos casos, e numa grande maioria, o desencarnante ele não está consciente. Ele perde a consciência, muitos entram em coma, e hoje, no tratamento paliativo também, a gente está vendo que chega uma condição grave, onde o paciente, no caso, o desencarnante, ele tem muita dor, e já todas as forças vitais, a força vital está em declínio. Então, os médicos têm como opção sedar o paciente, aí ele já dorme, e normalmente 2, 3 dias, às vezes nem isso, ele desencarna, o espírito desencarna. Então, nesse processo, a gente vai ver o que ocorre, e existem algumas maneiras que a gente descobre a nossa imortalidade. Muitas pessoas não acreditam na vida após a morte. Então, nós como espíritas estudamos isso, acreditamos nisso, mas muitos não. Então, existem algumas maneiras de descobrir a nossa imortalidade. E uma dessas maneiras é justamente quando a pessoa está desencarnando. Ela era cética, ela não acreditava. Então, vão ocorrer fenômenos naquele momento de transição, que pode ser minutos antes, 1 hora antes, 2 dias antes, semanas antes, que o mundo espiritual, os agentes espirituais, incluindo nossos seres queridos já desencarnados, vão fazer esse trabalho para auxiliar o desencarnante a desencarnar. Então, tem estudos, a Universidade de Duke, eles fazem um estudo até hoje de religiosidade espiritual, espiritualismo, fenômenos paranormais. E existe esse fenômeno chamado de visões no leito da morte, que é universal. É universal. Não ocorre, obviamente, com todos os desencarnantes, porque muitos não estão conscientes, mas com os que estão conscientes, muitos. Então, nós vamos iniciar no processo de transição sobre o fenômeno das chamadas visões no leito da morte. Então, no item 11 da nossa palestra, eu coloquei o que se vê na hora da morte. Então, esse é um dos fenômenos que auxilia, no caso, o desencarnante. Facilita o seu desencarne. Traz a ele, naquele momento, a confiança de que ele vai continuar existindo. E traz também a muitos familiares também esse consolo, com algumas exceções, que é uma das coisas também do ser humano, que infelizmente desagradável, mas é parte ainda desse processo que nós estamos de evolução. Então, imagina, você tem alguém, pode ser no hospital ou pode ser em casa, e ele está por desencarnar. Aí você entra no quarto
Isso ocorre muito, em muitos casos. Aí você vê aquele ser querido olhando fixo num lugar na parede e conversando. Você olha conversando com a parede, porque você não vê ninguém. E ele está conversando com alguém, muitas vezes até alegremente. Aí você pergunta, que é que você... Aí se você começa a falar, até o médico ele fala. Se é num hospital, se não é um asilo. Agora, hoje, enfermeiras, pessoal que trabalha em hospice, já sabem que não é assim. Ele está delirando, já não fala coisa com coisa, está falando com a mãe dele, ó. Está falando, ele está doido, não tem ninguém aí. Eu vi casos que eu auxiliando pessoas aí, eu falando, vai acontecer isso, provavelmente e tal. Então, ele está vendo, é uma realidade para ele. E nós, como espírita, acreditamos que é uma realidade. Aí você tem uma pessoa falando, puxa vida, então vai com ele, porque é um momento do desencarne, tem outro, mas não tem ninguém aí não, aí do lado. Então tem essa ocorrência. E esse é um momento importante, é até uma das coisas mais sublimes para as pessoas que trabalham nesse auxílio ao desencarnante, no caso. Então, as visões do leito da morte. O que é que se vê na hora da morte? Aqueles que estão conscientes. Uma das maiores, coisas mais comuns, são parentes desencarnados. É o filho vendo a mãe, é a viúva vendo o marido. E nesse caso eles se amaram muito, realmente, porque ele até volta para buscá-la. E a gente vê também, ao contrário, o filho buscando o pai, no caso. É uma das visões muito comuns. Pessoas de branco, também, que eles não reconhecem, às vezes mais que um. E a gente vê isso aí comumente, diariamente, em casos de pessoas que estão desencarnando, estão conscientes. E nós aprendemos no Espiritismo também, André Luiz tem muito disso, onde o próprio André Luiz, com outros espíritos do grupo dele, trabalham em auxílio de pessoas que estão desencarnando. Jardim Floridos é um exemplo. E eu coloquei essa imagem, que é uma imagem aqui parece um anjo com asa e tudo, né? Mas eu coloquei porque é uma visão, alguém no pé da cama, uma pessoa de branco, uma pessoa com uma vestimenta desse jeito, é algo também que é muito comum, essas visões. Inclusive tem um livro muito interessante de um médico que ele escreveu, ele é médico de hospice, que chama Quartos Lotados, Crowded Rooms. Porque o desencarnante naquele quarto ele está sozinho, mas ele não está sozinho porque ele está vendo, ele está dentro já do mundo espiritual, da passagem, que é aqui, mas ele já está na sua condição, como o espírito já está se desligando, quase que até totalmente desligado do corpo físico, a visão psíquica, mediúnica, ela exacerba, ela cresce. Então ele consegue ver, ele já está vendo. Ele já está naquele pedaço onde ele está, naquele espaço físico, ele já está no espaço espiritual. Então não necessariamente são espíritos que vieram para lá. Não, ele já está naquele meio. Ele já está lá. Só que como ele tem essa condição psíquica bastante forte, porque o espírito está vendo com os olhos do espírito, então ele já está aí, ele já está vendo tudo isso. E muitos estão conversando
E a gente não entende, porque o cara está falando sozinho. Você vai falar, ficou maluco. Como é normal falar, mas não tem ninguém aí. O remédio está fazendo efeito, ele está alucinando. E não é alucinação. Ele está já fazendo essa transição e ele está nesse ambiente. Então, isso é importante entender, porque provavelmente, se a gente chegar nessa condição, vai acontecer conosco. Então, a gente já sabe. A gente já sabe. Aquilo que o Admir falou na parte 3 está acontecendo comigo aqui. Você já sabe, educação para a morte. Você se educar. Um dia, há um tempo atrás, teve um tio muito querido, ele teve um problema no coração e foi internado. E aí a minha irmã falou assim, o Dimas, ele teve um problema no coração, ele está internado, ele está muito mal. Aí eu perguntei para ela, ele está vendo parente morto? Ela falou, ainda não. Falei, então ele vai sair dessa. Então, quando está vendo, é um mau sinal. Quer dizer, o mau sinal não, é um bom sinal. É um mau sinal para nós. Eu tenho, como amigos, parentes, conhecem esses meus estudos, então, quando tem uma ocorrência, eles me comentam, até que eu falo. Então, eles me enviam e me falam as suas experiências. E essa experiência aqui é bem recente. O que eu vou ler aqui, está escrito no slide. Ela foi da semana passada. É um amigo, são quase primos, cujo pai estava muito doente, já com uma idade avançada, uma doença que causado pelo longo tempo de vida que ele teve. Então ela me passou, ela foi vendo como ele estava em casa, e essa filha dele que cuidava, morava junto com ele. Então ela observou isso aí. E ela tem conhecimento espírita também. Então para ela não foi novidade nenhuma, então ela só ouvia, absorvia, e ela fez a gentileza de compartilhar comigo e me autorizou a comentar sobre isso. E o pai dela, também amigo meu de quando eu morava no Brasil, faz tempo, eu ouvia de vez em quando eu ia para lá. Ele desencarnou agora, na quarta-feira passada, nessa quarta-feira, faz alguns dias. Então ela me permitiu que eu transmitisse como ela escreveu. Então ela disse, meu pai está muito doente, como dizem os médicos, agora só medidas de conforto, que é o tratamento paliativo. Ele já está entre os dois mundos, minutos de lucidez e horas, numa viagem que eu entendo muito bem. Ver luzes, pessoas, crianças brincando. Ele já está visualizando o mundo que ele vai entrar, nós vamos ver daqui a pouquinho. Nos momentos de lucidez, já se despediu dos netos, a lucidez física. Então ele está lúcido. Só que ele tem duas maneiras de lucidez. Uma lucidez espiritual e a outra lucidez é quando ele traz a consciência. E quando o desencarnante ele está consciente dos dois lados. Ele está falando para você aqui, eu estou vendo isso, estou vendo um jardim florido, e você pergunta para ele, tem flores? Que tipo de flores? Que cores das flores? Ele vai te falar. Porque ele está consciente dos dois lados. Só que, como ele está com a visão aguçada, psíquica, ele vê o outro lado que a gente não vê. Que a gente veria até se tivéssemos essa visão. Então, nos momentos de lucidez, já se despediu dos netos, ele já sabia que ele ia desencarnar, deu bons conselhos para o meu filho, pediu para ele cuidar bem de mim. Então, ele já estava completamente lúcido. Completamente consciente do que ia acontecer. Totalmente, espiritualmente saudável. Saudável. Saúde espiritual 100%. Sem remorso, sem nada. Já estava pronto.
Aí ela está dizendo: sei que meu pai está sendo preparado para voltar para casa e acho que está entendendo. Isso me conforta, pois também vejo muita luz. Ela tem também visão psíquica. Ele fala sempre de uma mulher no quarto que faz carícia na cabeça dele. É a minha avó. Pois vi rapidamente ela sentada no sofá há alguns dias. Então a presença da mãe e ele, olha, ele tinha acho que uns 90 anos, bem perto. Imagina, a mãe ainda continua desencarnada e ela veio ajudar o filho nesse seu retorno. E nesses últimos dias, depois que ela me passou esse texto, ela me enviou uma outra mensagem, que ele foi para o hospital, acho que na própria terça-feira, eu acho. Foi sedado e desencarnou. Acho que foi na segunda, ou no domingo segunda. Ele falava também que tinha um homem ao pé da cama. Então ele tinha a mãe que fazia carícia na cabeça e tinha um homem no pé da cama, um espírito para auxiliar, certamente da equipe da mãe, e mais algumas, tinha crianças. E no jardim florido ele via jardins de rosas brancas. E ele ficava maravilhado com aquelas rosas brancas. Tanto é que essa minha amiga, ela foi na floricultura e ela pediu rosas brancas para pôr no caixão dele. Então ele foi, no caso, o corpo sepultado, cercado por rosas brancas. Eu tinha uma prima que ela teve uma das experiências de quase morte mais fantásticas que eu conheço. Eu conversei com ela pessoalmente, ela me explicou, me falou, eu falo dessa experiência dela em um dos meus livros. E ela, no caso, nessa experiência, ela não desencarnou. Ela saiu do coma depois de quase 40 dias. E aí depois teve uma recaída e no próximo episódio ela desencarnou. Então ela via um garoto loiro ao pé da cama dela. Um garoto muito bonito que queria o bem, mas ela não gostava daquele menino. Ela mandava ele sair de lá, ela estava com medo. Ela não é que ela não gostava, esse menino não está com boas intenções, não. Sai daqui. Então tem muitas dessas coisas. E ela, no caso, ela estava na UTI e ela via sair do corpo, ela via até a conexão do cordão de prata que a gente chama. Aqui olhando, ela estava aqui olhando e ela via o corpo dela em coma, coma induzido, e ela fora. E ela via o cordão, como se fosse um cordão umbilical. Aí, por curiosidade, eu perguntei, que grossura você diria que esse cordão é? Aí ela falou que era um pouco grosso, tipo uma corda ou alguma coisa. Eu achei muito interessante porque nos estudos e experiências que eu tive em desdobramento, esse cordão é um laço energético e ele tem realmente a forma de um cordão. E tem porque nós temos mais conexões quando o corpo espiritual deixa o corpo físico. E essa parte do cordão ele está na nuca do perispírito, conectado com alguma parte do corpo físico. Pode ser um umbigo, pode ser um dos chakras, no caso. E quanto mais distante, quando o perispírito se distancia do corpo físico, o cordão se afina. Ele vai se afinando. Então, quando o perispírito, no caso, ele está bem longe do corpo físico, se você levar a mão para trás, você está fora do corpo, eu fiz muito dessa experiência, muito mais que uma, você puxa, ele é uma linha, igual um fiozinho de teia de aranha, onde ela fica pendurada. Então ele é bem fininho. E volta, ele engrossa.
Então, foi uma informação para meu estudo dela muito importante, porque isso aí mostra que realmente tem essa conexão. E ela via, ela saía, às vezes ela saía do quarto, então ela ia saindo, ela ia para um campo florido, sempre o mesmo campo verde, tipo A Viagem, onde tinha pessoas de branco, etc. Ela me contou isso aí. Mas quando ela estava dentro do quarto, eu perguntei para ela se tinha alguém com ela. Ela falou assim, além dos médicos. Aí ela falou, sim, tem 4 pessoas de branco. Falei, como que eles estão vestidos? Como são? 2 homens, 2 mulheres. E os homens, eles eram talvez de meia idade, porque ela me falou dos cabelos grisalhos, e vestido em túnicas brancas, de um tecido super fino, e ela vendia roupas, ela entendia de tecido. Ela falou, parecia seda, mas era muito mais quintessenciado, ou mais fino que seda. Ela nem conseguia descrever. Aí eu falei, eles conversam com você? Ela falou, não. Eles conversam entre si. Eu falei, você sabe o que eles falam? Você ouviu? Não, mas é algo relacionado ao corpo. Aí eu falei, e quando os médicos entram, o que acontece? Ele falou, eles circundam os médicos. Então eles trabalham juntos. E ela entrou para tirar uma infecção, acho que um probleminha bobo. Teve uma infecção hospitalar e saiu de lá com um pulmão, acho que menos umas 3 costelas, sem mais umas partes lá. Aí ela sobreviveu, os médicos falaram, o médico cuidava, eu não sei não, mas a medicina não tem explicação para sua salvação. Não se explica, só um milagre. Aí eu falei para ela, bom, você viu como que o milagre aconteceu. No caso, que existia também uma equipe médica e espiritual trabalhando em conjunto. E o que na deficiência, por exemplo, da medicina nossa, convencional, a espiritual fazia o seu trabalho. E isso aí explica o milagre, que eles não conseguiam explicar. Na pergunta 160 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos. O espírito reencontra imediatamente aqueles que conheceu sobre a Terra e que morreram antes dele? Essa pergunta foi feita em 1855, 1856. 1855 foi quando Kardec começou a frequentar as reuniões mediúnicas da família Bodin, em Paris, onde ele levava as perguntas. 1856, ele, nesses 2 anos, compilou o Livro dos Espíritos, e aí, em 1857, em abril, ele foi lançado. Então, essas perguntas foram feitas em 1855, 1856. Aí eles responderam, sim, segundo a afeição que lhes tinha e a que tinham por ele. Então, se existia esse laço de amor entre esses seres, eles vão reencontrar. Frequentemente, eu sublinhei e coloquei em negrito essa frase, frequentemente eles o vêm receber em sua volta ao mundo dos espíritos e ajudam a libertá-los das faixas da matéria. Isso é estudado hoje em academia, começou em 1960, não faz muito tempo, e comprovando o que os espíritos disseram a Kardec em 1855. Então, nós temos uma doutrina que ela é fundamentada em ciência. Nós temos informações. Essa foi uma das coisas que eu fiquei maravilhado quando eu li o Livro dos Espíritos pela primeira vez. Porque eu estudava a parte científica antes de conhecer o Espiritismo. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus do céu, achei. Eureka, como disse, saiu o grego pelado lá, quando ele descobriu o que era, acho que o negócio de uma química,
esqueci o nome dele. Eureka. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a Terra. Existem casos dos espíritos, dos desencarnantes, que já tiveram aqui há mais tempo e que teve um amigo de colégio, de faculdade ou de infância que desencarnou e eram amicíssimos. Aí passou 60, 70 anos, quando ele vê, ele fala: puxa vida, você aqui. Eu pensei que jamais o veria. Então eles retornam porque a gente tem uma família espiritual que normalmente muitos deles são os membros que hoje formam a nossa família física. Então esse laço de amor, de amizade, de carinho, tudo prossegue. E vamos reencontrar muitos deles. Vê aqueles que estão na erraticidade. A erraticidade é o período entre vidas. Nós somos e seremos espíritos errantes conquanto tivermos que reencarnar. Então, todos os espíritos que precisam reencarnar, esse período entre vidas, que pelos estudos da Universidade de Virgínia pode ter uma média de 3 anos, muito pouco, de 3 anos. Já voltamos. Alguns voltam logo em seguida, outros 50, 100 anos depois. Mas a média que eles têm de 3.000 casos de crianças que lembravam vidas passadas, a média é de 3 anos. E quando Kardec pergunta aos espíritos quanto tempo um espírito permanece desencarnado ou na erraticidade, eles falam, varia de algumas horas a alguns milhões de anos. Então depende. Aqueles que estão encarnados, vê aqueles que estão na erraticidade, ele vê os dois. Aqueles que estão encarnados e os vai visitar. Uma outra coisa, um fenômeno frequente, é o de pessoas que estão, por exemplo, estão em casa, ou à noite, estão aí deitado, e de repente aparece um ser querido no pé da cama, ou do seu lado, te olhando. Olhando para você, sorrindo. Aí você fala, o que tá? Eu bebi. Aí passa um tempo, você recebe uma chamada. O fulano desencarnou. E ele estava lá. Muitos casos. Então, é isso que eles estão falando. Ele os vai visitar. Então, se a gente receber uma dessas visitas, a gente deve ficar muito contente porque aquela pessoa pensou em nós. Né? Falou, ó, eu gosto dessa pessoa, eu vou visitá-lo. Ou você estava devendo dinheiro para ele e ele estava pensando, falou, agora eu morro sem receber, eu vou lá. Aí ele chega no pé da sua cama. Então existem muitos casos assim, que também são momentos ou fenômenos que comprovam a imortalidade do espírito, que nós somos espíritos imortais. Na pergunta 157, Kardec questiona se no momento da morte a alma tem, algumas vezes, uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai entrar. E é o caso desse meu amigo, do pai da minha amiga, ele também era meu amigo, que ele teve essa experiência. Então ele já estava entrevendo o mundo em que ele ia entrar. E eu acompanhei, eu mencionei, tenho amigos, parentes que sabem desse meu trabalho e já estão avisados que quando tem alguém... E eles fazem isso até com muito carinho. Eu falo, vê se ele está vendo alguma coisa, depois você me fala. Então eles acham interessante, porque é interessante, é algo que você não espera, né? Se eu não estivesse falando isso para muita gente, você nem ia saber. Então, da próxima vez que nós estivermos perto de um desencarnante, você vai ficar de olho nessas coisas. Será que ele está vendo? Quem que ele está vendo? Tal? Você fica, depois você anota e me passa a informação. Então, eles fazem isso. Então, o caso, por exemplo,
desse mundo de entrever é muito comum também. O jardim florido, como eu já disse, pessoas de branco e tal. E a resposta a Kardec é, então, frequentemente a alma sente, se desatarem os laços que ligam ao corpo, ela faz, então, todos os seus esforços para os romper inteiramente. Já, em parte desligada da matéria, vê o futuro desenrolar diante dela e alegra-se por antecipação da situação de espírito. E ele já tem esse êxtase. Tem um dos casos, um dos primeiros estudos da visão, das visões do leito da morte, foi na Inglaterra, por um cientista. Isso foi acho que no começo de 1900 ou final de 1800. E essa Doris era o nome da paciente, ela tinha dado à luz a uma criança. Naquele tempo era muito complicado e muitas mães morriam no parto. E ela deu à luz ao seu bebê, mas ela não ia resistir. Então ela passou um tempo e ela ia desencarnar. E foi a mulher desse William, esqueci o sobrenome dele, que ela era obstetra nesse hospital. Ela observou o que acontecia com a Doris e ela conversava com a Doris. Aí ela foi fazendo as anotações e depois passou para o marido, que era cientista. A Inglaterra fez bastante estudos, ele era desse grupo também que fazia estudos do espiritismo, fenômenos espíritas, espiritualista, etc. Então ela contava o que ela via, e ela via o pai, ela via esse outro ambiente. E aí os amigos falando para ela, mas Doris, você não pode partir, você precisa ficar conosco. Ela falou, se você estivesse vendo o que eu estou vendo, você não ia me pedir para ficar. Você ia me deixar ir. No fim ela foi. Então eles vêm, e é esse momento esse é um dos momentos que o espírito ele descobre por si só a sua imortalidade. Quer dizer, o espírito já sabe, mas ele está relembrando que ele é um ser imortal. Então ele não vai ter medo, ele vai até vislumbrar, quer ir, falta muito ainda. Tem muitos casos que falam, mas eu ainda estou aqui, acorda, né? Dorme e fala, mas estou aqui ainda. Não fui. Muitos casos, por quê? Porque tem essa descoberta. E isso obviamente, é um alento muito grande para o espírito, especialmente se ele era cético, se ele não acreditava na vida após a morte. É um momento também que faz muito ateu virar espiritualista ou espiritualizado, é esse momento. E ele auxilia também as pessoas que ficam. Então eu perguntei para essa minha amiga ontem de manhã, porque eu fiquei curioso na hora que eu estava ainda dando uma olhada nesse slide. Aí eu falei, ela tem uma família grande. Aí eu perguntei, essas visões do seu pai ajudaram ou estão ajudando seus irmãos, sobrinho, etc., a entender e aceitar, ou até mesmo conhecer a imortalidade do ser? Ela falou que sim, com exceção de uma, que é mais cética, mas que ela acredita que com o tempo ela vai entender também e aceitar. Então é um momento que é bom, e até para os dois, desencarnante e os que ficam, sobretudo os que ficam, porque o espírito, obviamente, ele vai estar num estado de consciência mais elevado, se ele tiver ainda um nível de consciência mais elevada, do que os que ficam, que não vão aceitar. Muitos não vão, como nós ouvimos falar da nossa Diana, por que Deus fez isso comigo, Deus castigou, não sei o quê, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de nada. Então quem fica, sobretudo os que não conhecem, os que não querem, vão sofrer mais. E essas experiências, elas auxiliam os que ficam também a entender, a aceitar e também a descobrir
ou aprender, ou a saber que existe uma grande possibilidade de eles se reencontrarem no mundo dos espíritos, ou no desencarne. Se não nessa desencarne próximo, em algum deles, porque existem muitos casos que o espírito vai voltar antes da pessoa desencarnar e vai acabar fazendo parte da sua família, como seu sobrinho, como seu irmão, como seu neto. Porque os desencarnes, a maioria deles, da Universidade de Virgínia, nesses que eu falei, 3.000 casos que eles têm catalogados de crianças, que feito desde 1960, muitos espíritos reencarnam ou na família próxima ou numa família de um amigo que se conheciam. Porque o espírito, ele confia ou ele tem um trabalho ainda a realizar junto àqueles seres e eles retornam. Tem um caso muito interessante que uma mãe, ela perdeu uma mãe ela perdeu um filho e sofreu muito. E passou um tempo, esse filho, com espírito, não muito tempo, ele quis reencarnar de novo com a mãe. Ele quis voltar com ela. Só que a mãe começou a ter problemas físicos. E ela não sustentava a gravidez. Ela tinha aborto espontâneo. Em espírito, o que ele fez? Obviamente, trabalhando com outros espíritos, ele tinha uma tia, irmã da mãe dele, casada, que tinha condição de ter uma gravidez, e ele reencarnou na mãe. E ele lembrava. Ele lembrou disso. Porque existe um período dessas crianças, até 7 anos, mais ou menos. Esses que lembram, eles têm lembrança como se estivesse lembrando do passado aqui de uns dias para trás. Eles lembram. Então, ele falou para a mãe, e ele tinha um apego muito grande para aquela que seria a mãe dele, ou que foi mãe na primeira encarnação, que ele ficou pouco tempo. Ele tinha um carinho muito grande e ele lembrava. Ele falou, eu fui seu filho, eu queria ser seu filho de novo. Mas você não podia, eu nasci na família com a tia. Então, isso aí talvez ele tenha falado ou pensado. Eu não fui filho da mãe, mas fui filho da tia. Mas ele voltou com ela. Ele estava lá. Então, existe a possibilidade muito grande desses nossos seres queridos que reencarnam, de reencarnar bem próximos de nós. Porque somos um grupo de espíritos em família. Como o espírito se desliga do corpo? Essa imagem, ela não está muito clara, mas dá para ver que aqui na cama tem um corpo morto. E aqui nós estamos vendo um espírito saindo. Essa imagem, de acordo com a história, não muito antiga, 1900 e alguma coisa, supostamente foi tomada por Konstantin Korotkov. Ele foi um cientista russo que fazia experimento com uma câmera fotográfica bioeletrográfica, tipo as fotos, a imagem de Kirlian, fotografia de Kirlian. E supostamente ele fotografou, no caso, a pessoa que estava desencarnando, e ele, ao fotografar, no momento do desencarne, ele capturou na fotografia o espírito deixando o corpo.
Eu fiquei surpreso ao encontrar essa foto, porque eu estava procurando uma imagem, tem bastante imagem montada, de experiências fora do corpo, etc. Montagens assim. E eu fiquei surpreso ao ver essa imagem, por isso que eu decidi trazê-la. E nesse item, como o espírito se desliga do corpo. Então nós temos em A Gênese também essa informação de Kardec, e esse trecho, ele é a segunda parte de uma informação que Kardec nos dá sobre o encarne, sobre a encarnação, ou o reencarne do espírito. Então, e a explicação é a seguinte: no momento da concepção, o espírito, então, ele se liga no caso ao óvulo já fecundado, em processo de formação, e a formação ela é rápida, a divisão das células e a formação dos órgãos do feto é bem rápida. Então o espírito, no caso o perispírito, ele está a princípio apenas conectado, ligado, mas à medida que o feto, no caso o bebê, vai se formando, os órgãos físicos vão se formando, o perispírito vai se encaixando e vai se ligando, molécula a molécula, do corpo físico. Vai ajudando até a moldar o corpo físico. E aí, quando ele está, no caso o feto, o bebê depois, quando ele está completamente formado, aí já está a ligação completa de perispírito e corpo físico, e o bebê, então, o ser, o espírito, ele nasce para a vida física. E essa questão do perispírito ajudar a moldar o corpo físico é uma informação do Espiritismo de Kardec que é fantástica. E isso também foi escrito por Kardec. A Gênese foi escrita em 1867, eu acho, né? Que foi publicado. Foi o último livro de Kardec, não foi? Antes dele desencarnar. Ele desencarnou em 1869, certo? Então, acho que foi 2 anos antes ele tinha. Então, 1867 é essa informação. O Ian Stevenson, que foi ele que montou, ele é da Universidade de Virgínia, desencarnou, é um médico psiquiatra, que começou a pesquisa da reencarnação através inicial de informações que ele começou a ter, de crianças que lembravam da vida passada, em sua grande maioria na Índia, e países que acreditavam na reencarnação, ou grupos de pessoas que acreditavam na reencarnação. Então, muitos casos da criança lembrava, e ela falava quem ela foi na vida passada, onde ela morava, quem era o pai, quem era a mãe, lembrava tudo, e como desencarnou. E muitos dos casos, eles têm, entre os 3.000 casos de crianças que lembravam da vida passada, eles têm 800 casos de crianças que lembravam das suas vidas passadas, como morreu, como desencarnou, de forma violenta, muitos deles que traziam exatamente naquela parte do corpo um defeito físico congênito. Faltando uma orelha mal formada, dedos mal formados, faltando uma perna, manchas que eram cicatrizes, que é manchas, marcas de nascença. Aí tem um garoto que mostra aqui perfurações, tinha marca. Eu fui baleado nessa região. Tem um caso muito interessante de um rapaz. Eles eram bandidos e ele foi cercado pela polícia e ele se suicidou. Aí ele se deu um tiro com uma espingarda aqui. De bebê, e ele lembrava disso aqui. Ele tinha uma cicatriz aqui que a mãe disse que de pequeno sangrava.
ele tinha uma cicatriz aqui e tinha uma cicatriz aqui, que ela mostrava a entrada de uma bala por aqui e a saída por aqui, as dois. Que quando ele falou que foi isso, o Stevenson foi ver. Podemos fazer uma palestra disso aí, né? Tem tudo isso aí. Então, tem tipo 5.000 casos de defeitos congênitos de criança. Conhece-se a causa de 30% ou 40% só. Os outros não sabem a causa. O que é que causa? Porque o pai é saudável, a mãe é saudável, por que vem um menino aqui faltando uma perna? E nesses casos lembrava, foi assim que eu desencarnei. E no caso, o espírito desencarnando, nós aprendemos isso no espiritismo também, que ao desencarnar, se é traumático, o espírito ele tem aquele trauma forte da maneira que ele desencarnou, que eles têm isso aí na mente. Ele se vê, nós temos isso, Kardec fala isso. Ele se vê deformado, ele se vê faltando uma perna, se vê sangrando, se vê... Então ele tem isso aí tão forte, esse trauma tão no corpo mental, no caso dele em perispírito, já desencarnado, que ele se vê deformado. No momento da reencarnação, quando ele em perispírito vai ajudar a moldar o corpo físico, o molde está quebrado. O molde é igual o escultor de gesso, né? Ele vai esculpir lá um Davi, se ele cortar o braço do Davi do molde, ele vai sair faltando um braço. Então é a mesma coisa no perispírito. Então vem aquele defeito congênito. Inclusive, casos tem um caso de uma criança que ele era aqui dos Estados Unidos. Ele foi baleado, ele era um segurança de um 7-Eleven aí, de uma loja de conveniência em Chicago, e ele foi baleado e desencarnou. E o menino lembrava da sua vida como aquela pessoa. E ele, no caso, ele era o pai do pai dele. Não, o Jamie é outro. Não, acho que é assim, da mãe. É, isso. Isso. Aí tem, e no caso desde pequeno, e ele se lembrava também da mãe, exato. Falava, foi seu pai. Eu não fazia isso com você, exatamente. Agora, exatamente. Então ele nasce com um defeito congênito, um defeito no coração, que os pais saudáveis, por que esse menino tem isso? Então ele traz isso aí de no caso, uma deficiência em perispírito. Não que o perispírito seja disforme, ele não é, mas é algo assim mental tão forte que ele tipo que plasmeia um defeito. Plasmeia, tá certo? Ok, se não tiver, fica uma nova palavra para o léxico português. Plasmear. Eu acabei de ler há pouco tempo que, em português eu li, eu acho incrível isso aí, que tinha um rapaz que ele falou que ele não é de stalkear mulheres. Stalk é ir atrás, né? Ou celebridades, stalks. Ele falou, não, eu não sou do tipo de stalkear celebridades, não. Elas estão bem. Aí, nessa segunda parte, quando Kardec fala como que o espírito, no caso, se liga ao corpo, que o perispírito vai se prender molécula a molécula, ele vai falar então do oposto, que é quando o perispírito começa a deixar o corpo físico. Por isso, então, aqui temos como o espírito se desliga do corpo. Em consequência da desorganização do corpo, porque começa a deteriorar tudo, a união do perispírito e da matéria carnal, que se cumpria sob a influência do princípio vital, que era mantida por uma força atuante, cessa quando essa força deixa de agir. Então existe aí uma força do princípio vital que mantinha, no caso, o perispírito. Essa força está no perispírito, que é um corpo energético, indestrutível. Então ele deixa de atuar na matéria. A matéria está saindo, está deteriorando. Então o perispírito se desliga molécula a molécula, como estava unido, e o espírito se entrega à sua liberdade.
Então já houve esse desligamento. Então ele já está livre. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo que causa a partida do espírito. Nesse trabalho de desdobramento, que também é feito cientificamente, tem como a gente treinar a sair do corpo físico consciente. Então existe esse mito de que você sai do corpo, você vai morrer, mas não é. Kardec deixa isso aqui bem claro. Que se desencarna saindo do corpo se o corpo morre. Tem por exemplo, um infarto fulminante durante a noite, enquanto o corpo dorme, você estava fora já, você fica por lá, não tem onde voltar mais. Acabou, a casa fechou. Aí você no caso segue o seu caminho. Tá certo? Então, é mais ou menos assim. Eu ia falar alguma coisa, mas eu me esqueci. Depois ele volta. Ok, então aqui desligamos. Agora, tá. Nós estamos vendo aqui essa liberdade. O espírito entrega a sua liberdade. Então isso aí, ele já está atuando, vendo e atuando como espírito. E essa é uma das razões com que ele consegue entrever aquele mundo que ele estava deixando. Eu já lembrei o que eu ia falar. Isso, se acontecer conosco, provavelmente acontecerá, se a gente tiver consciente, nós conseguimos acompanhar esse desdobramento no momento do desencarne. Tem monges budistas que eles treinam para fazer isso, conscientemente. Eles têm até um treinamento, além do altruísmo e compaixão, que eles chamam de transferência da consciência. Como transferir a consciência do corpo físico que está desencarnando, que eles sabem, eles treinam para saber, e como transferir a consciência para fora do corpo físico, e também como evitar, no caso, eles têm um processo de seguir a luz branca, e como evitar os umbrais que eles encontrarão no caminho. Uma percepção, se vocês tiveram contato com pessoas que estão desencarnando, ou que estão... Nem precisa ser, porque esse desligamento pode começar também a longo tempo. As extremidades, elas ficam frias. Os pés, começa com os pés, as mãos. Então, no caso desse desligamento, ele começa pelas extremidades. Pés, mãos, aí começam ou pelo corpo. No caso foram feitos estudos com budistas também, monge budista, que eles querem que esperam 72 horas. Então eles veem esse processo, e eles estudavam esse processo de medir a temperatura do corpo no momento do desencarne. Então eles vão medindo, vai tudo esfriando. A parte que fica mais quentinha é a do coração. Essa região aqui. E é a última. Então talvez exista uma conexão com o perispírito, com o coração, e essa parte seja a última a se desligar. Só um comentário. Então a gente vai também ter condição de acompanhar o nosso próprio desencarne consciente. Educação para a morte. E vai doer. Quando a gente pergunta para alguém se ele tem medo da morte, ele vai falar: eu não, mas eu não quero que doa. Eu lembro que no caso do meu pai, esse era um deles. Ele falava: eu não quero que doa, não quero sofrer. E Kardec pergunta, ele era bastante curioso: quem não leu ainda o Livro dos Espíritos, leia, do começo ao fim. Começando com a pergunta número 1, o que é Deus? Esse é o livro básico do Espiritismo. Aí existe um tesouro de informações que não se encontram em nenhuma outra religião ou filosofia.
e muitas delas que conseguimos corroborar com estudos e descobertas científicas. Então, quem ainda não leu, não adquiriu o seu livro, o Livro dos Espíritos, adquira e começa a lê-lo. Aí nós vamos ter muitas explicações que vai nos fazer a entender coisas que até agora não entendemos. Só fica aí a minha dica. Então, a separação da alma, que é o perispírito, Kardec chama de alma a condição do espírito encarnado. Perispírito é o nosso corpo espiritual. Então, é a separação da alma, que é o perispírito do corpo, se ela é dolorosa. Então, a resposta: não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. Então, nós vamos ter nossas dores físicas, também mentais, emocionais, etc. Neste, a alma não toma parte. É uma coisa do corpo físico. Os sofrimentos que experimenta, que existe, são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Isso tem um caso na minha família. Tem bastante casos desse na minha família, porque eu já estou aqui faz bastante tempo. Então, tem muita gente já fazendo essa transição. E é um laboratório para mim, por enquanto. Vou aproveitar enquanto tem aí os subjects. Eu tinha a minha tia, ela estava na cozinha, ela morava só ela e o marido, ele já tinha uma certa idade, e a minha tia estava na cozinha preparando o jantar. E o meu tio sentado aqui na cadeira, esperando ela fazer o jantar. E ela lá, fritando lá o bifinho, não lembro bem o que era, falando com ele, fala, né? Às vezes as mulheres falam bastante coisas. Principalmente quando estão cozinhando. Coisas importantes. Aí tá lá falando com o meu tio Quito. Não é Quito, porque Quito. E falando com o Quito e o Quito quietinho. E falando com o Quito. Quito! O Quito não respondia, olhou. O Quito já tinha apagado. Ele foi uma lâmpada que se apagou. Assim, lá. Deve ter sido agradável, porque o cheirinho do jantar, o alho frito, né? É gostoso até. Só que ela não conseguiu terminar nem a conversa e nem o jantar. Foi, deixou minha tia falando sozinha. Tadinha. Foi. Então tem muitos casos assim. E nessa paz, nessa tranquilidade. Eu o conheci. Era uma pessoa também muito bondosa, muito querida, muito acolhedora, que tinha feito o seu trabalho muito bem feito na Terra, e ele mereceu um desencarne desse tipo. Então a gente pode notar também, essa é uma das coisas que eu venho observando, que quando a pessoa viveu uma vida bem vivida, que ele está com a consciência tranquila, nesse caso da mãe da minha amiga, que também era meu amigo, o fez nessa paz, nessa tranquilidade, dar seus conselhos. Isso aconteceu também com meu avô. Eles têm um desencarne tranquilo, em paz. É como se fosse um prêmio, um merecimento por ter vivido a vida da melhor maneira que eles puderam viver.
não tinha luxo, era um sacrifício danado para sustentar a família, trabalhar, mas sem reclamar, com alegria, com agradecimento. Então, quando chega esse momento que ele já fez esse trabalho, nessa consciência, é um prêmio que Deus lhe dá. Um desencarne em paz, tranquilo. Você lembra aquele espírita, logo, que morreu durante a Não? ele faz uma entrevista para a TV muito maior, dessas coisas anos atrás, e ele falando sobre o livro dele, sobre a morte. Aí ele fala, sentado na cadeira, assim, na mesa, e o entrevistador em pé. Aí ele para assim um momento, olha para a câmera, assim, né? Aí ele diz assim, eu estou sumindo. Aí o entrevistador disse, vai falar alguma coisa com ele. Ele disse, não, eu estou sumindo. Aí abaixa a cabeça e morre. E morreu. Ele escreveu o livro sobre a morte? Um castalzinho falou assim. Okay. Eu estava pensando em escrever esse livro aqui, Educação. Eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais para frente. É. Mas Não é para falar. esse caso do eu estou, que ele está falando aí, no caso, eu estou sumindo, ele tinha essa educação pela morte, porque dá para a gente sentir quando a gente está saindo do corpo. Até eu tive algumas oportunidades de fazer, porque existe um exercício, mas tem que ter. Já faz tempo que eu não consigo fazer mais, porque eu tenho outras atividades, mas teve um momento que era bem propício. A gente nota isso aí, dá para você perceber tudo. E eu senti toda essa sensação. Inclusive, existem descrições de você ouvir barulho como desencaixe, vamos dizer, como da desconexão do perispírito das moléculas, que é uma energia. E eu fui testemunha porque eu senti isso, eu ouvi, e eu fiquei impressionado porque depois eu fui ler uma descrição de uma pessoa, um médico, que teve uma experiência que ele relata em detalhes experiências que eu tinha passado, só que o dele, no caso, foi por uma morte clínica. Você escuta, tipo, já apertaram papel celofane? Aquele celofane, quando você compra o ovo de Páscoa? Ele tem aquele barulhinho, clic, clic, clic. É mais ou menos assim. Então você começa a perceber esses ruídos. E dá para você perceber porque tem e existe assim, é uma energia, e é uma energia que cresce, se expande dentro de você, como se fosse um choque, mas sem dor. Então você sente. E tem um tumulto mental muito grande. É como se essa energia ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo. E ela vai subindo e você sente ar tudo. E aí, em um momento, ela condensa, ela junta tudo aquilo na sua cabeça. E aí vai dar um momento que ela vai sair. Nessa minha experiência, eu cito também um dos meus livros, e foi publicado em umas revistas. Quando eu percebi que eu ia sair, era 11 horas da noite, era 3 horas da manhã no Brasil. Aí, a hora que eu percebi que eu ia sair, eu pensei, vou na casa da minha irmã. Vou na casa da Marlene. E foi tique, eu escutei. Eu ouvi um barulhinho como aquelas biribinhas que você estoura, biribinha. Então, quando você escutar o barulho da biribinha, bye bye. Eu pensei, vou na casa da Marlene, eu apareci na porta da casa onde ela morava. Mora ainda. Não, morava. Eu morei naquela casa antes de vir para cá, para os Estados Unidos. Em São Paulo. Na porta da casa dela. Eu parei, na hora, instantâneo. Então, por isso que quando eu estava pensando nela, quando eu deixei o corpo. Por isso que eu falei para vocês que um desencarnante, quando ele aparece na pé da cama, no quarto de algum conhecido, ele estava pensando nele por alguma razão. Então, no caso, eu estive na porta dela, eu vi tudo, a escadinha que desce, eu estava na porta. Como eu sabia, eu estava totalmente consciente que eu estava fora do corpo,
Eu vi a porta, ela era de madeira, eu falei, não tem empecilho, eu atravessei a porta e fui no quarto onde ela estava. E eu a vi pairando em perispírito na cama. Vi um corpo físico e ela pairando em cima, dormindo. Aí eu a vi e eu a abracei. Meio que pulei na cama, abracei. Aí eu falei para ela assim, isto não é um sonho, eu estou aqui, eu vim te visitar. Eu não sei se ela despertou, mas estava sonolenta, porque se dorme também em espírito. E eu falei para ela várias vezes, amanhã eu vou te ligar, era uma sexta-feira. Amanhã eu vou te ligar, vou perguntar para você se você se lembra. Isso não é um sonho, lembre-se. Aí eu notei que ela, em perispírito, ela tinha uma bandana, tipo uma faixa aqui enrolada na cabeça inteira. Né? Cabeça. E eu notei o corpo também, com aquilo. Aí eu voltei para casa. Foi rapidinho, passei por aduana, alfândega nenhuma. Foi vapt-vupt, sem problema nenhum. Aí no outro dia eu liguei para ela. Você se lembra de alguma coisa? Não, não lembro de nada. Falei, então tá bom. Aí passaram, aí foi em 2008, acho que foi 2008, eu fui lá lançar o meu primeiro livro. E ela estava, eu fiquei na casa dela, eu passei num quarto, ela não estava naquele quarto que eu a vi, ela tinha mudado para outro quarto. E ela sofre de enxaqueca desde os 9 anos de idade, ela tem uma enxaqueca muito dolorida. Aí eu vi a porta entreaberta, já eram acho que umas 9 horas, então eu falei, deve estar acordada. Aí quando eu abri a porta, assim, estava entreaberta, espiei, né, assim, até com... E eu vi deitada com uma faixa branca na cabeça, igual na minha expressão, visão. Eu falei para ela, tudo bem aí? A cabeça está arrebentando. Aí eu falei assim, e por que você tem essa faixa branca? Ela falou, essa faixa na cabeça, falou, porque quando eu enrolo bem apertado, era um gaze, né? Gaze. Quando eu enrolo bem apertado, a pressão ajuda a aliviar um pouco a dor. Aí eu perguntei para ela se ela fazia isso sempre. Ela falou, sempre que dói bastante eu faço. Então provavelmente, e era constante, é ainda infelizmente, provavelmente podia ser uma dessas experiências que ela plasma, né? Ela está no corpo físico, ele é plasmado porque ele é mental. Então você vê a réplica, no caso, no próprio perispírito. Então dá para a gente saber também isso aí, como eu estou indo, né? Estou apagando e vai. Agora, a mais importante, e essa é a parte que vocês estão esperando. Eu sabia disso, porque às vezes eu tenho uma visão psíquica. Para onde iremos? Isso depende. Então a gente tem aqui umas imagens, né? 2 do umbral, aquelas 2 do meio lá que eu coloquei. Temos aí o nosso mestre, uma imagem, né? Esperando a mão. Todos aqui do KSF, KSF vai para o primeiro. Tanto é que ele está maior aqui até, você viu, né? Aí temos aí o purgatório. É um umbral. O outro lá, o céu. Olha lá, tá vendo? O paraíso. Com cavalo, com os Pégasos, cavalo alado. Isso vai depender, obviamente, do estado de consciência nosso e de nosso trabalho aqui. Como a gente sabe, o desencarne não nos transforma em santos. E o que a gente é aqui, nós seremos. Isso é o que nós somos. Então, nós vamos ser nós mesmos em outra forma, fora do corpo físico. Agora, existe na literatura espírita, nós ouvimos falar bastante de Kardec, de umbral. Kardec fala no Céu e Inferno, por exemplo, de espíritos que desencarnaram
alguns por suicídio, outros que eram maldosos, tal, que eles não estão não necessariamente em um lugar agradável. Eles não estão em paz com a consciência, porque eles se dão conta daquele erro. Então, para eles, aquilo é o inferno. Mesmo que ele esteja aqui, sentado aqui à beira da praia, lá em Salvador. Qual que é a praia mais bonita da Bahia? Itapuã. Eu vi Itapuã. Nem que ele estiver lá em Itapuã, ele está vendo aquilo, a brisa, cheirando acarajé, cheirinho tudo. Ele está mal. Aquilo não tem beleza nenhuma. A dor é dele. Né? A dor é lá. Então, aquilo para ele é um inferno, mas não um inferno físico, fora, externo. É interno a coisa. Mas quando você está encarnado também, você pode estar com uma Exatamente. maravilhosa, mas internamente. Exatamente. E nada te deixa feliz. Você não fica, porque não é o lugar, é você. É a sua paz. É a sua paz. Então, isso aí vai depender do estado de consciência de cada um. E, no caso, o que é que a gente pode fazer melhor para nós? Como a gente não sabe. Então, essa é a ideia de educar-se também para a morte. Primeiro, saber que nós vamos continuar existindo. Então, nós vamos trabalhar para viver da melhor maneira possível. Eticamente, moralmente, espiritualmente, estudando, trabalhando, tentando fazer caridade. O máximo que a gente possa, humanizando-nos mais, espiritualizando-nos mais, intelectualizando-nos mais, porque isso é o que nós aprendemos no Espiritismo. O livro de verdade, ele fala: espíritas, amem-vos, amem uns aos outros. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, a gente fazendo esse trabalho, a gente não vai nem se preocupar para onde vai. Nós vamos com o melhor que nós tivemos, de consciência tranquila. Caso a gente sabe que a gente faz o melhor possível, caso a gente pare num desses lugares umbralinos, a gente pode questionar. Por que é que eu estou aqui se eu fiz tudo isso tão bem? Eu não aceito, não. Eu quero ir. Não, aí a gente nem questiona. Diz assim, eu já vim numa missão, que coisa boa. Mas é justamente isso. Se o espírito, nós aqui que queremos trabalhar para a caridade e o auxílio do melhoramento da humanidade, nós queremos ir para um umbral, para trabalhar, para auxiliar aqueles mais sofredores. E nós podemos fazer isso. Mas eu tenho muitas experiências em desdobramento que o ambiente que nós vamos, imediato, logo depois do desencarne, não é muito diferente deste daqui. As colônias espirituais, por exemplo. E vão ter lá as casinhas, alguns com jardim, vão ter ruas. Tem algumas mais elegantes, tem algumas mais feias. Tem acampamentos em beiras de estrada. Eu tive uma experiência muito fantástica no Brasil, que eu vi, e eu fazia esses trabalhos, eu não sei como, mas eu era guiado, e era super interessante, porque eu faço muitas perguntas, igual Kardec. Inclusive, eu perguntei para eles, muitas vezes, até que perderam a paciência e me falaram. Eu falei: quando é que eu vou desencarnar? O pior é que eu tenho a data. Mas eu estou tentando postergar. Mas essa data só foi para lhe enrolar. Tinha que dar uma data para você. Espero que... Acho que eles fizeram. Deixa eu falar para ele aqui. Agora, é aquele céu ali, você pode ir lá e não tem um baiano. Porque baiano não sobe escadaria. Não sobe escadaria, nem a da Penha. Você pode carioca. Nem a da Penha. A resposta da minha pergunta, quando que eu ia desencarnar, aí ele estava lá, ele foi em um livro, e ele olhou, viu meu nome, e ele viu a minha data de nascimento, que eu não vou falar. Aí eles falaram: você já viveu 2/3 da sua vida.
Física. Então, falta 1/3. Mas isso faz tempo já. Então, 1/3 está próximo. Mas eu estou trabalhando para ver se eu fico mais tempo aqui. Enquanto eu for... Então... Só? Não, esse é o do seguro. Esse é para vencer o seguro de vida. Admir, eu tive a experiência de quase morte, foi quando eu perdi o medo da morte. Só que eu negociei. Assim, eu disse, não dói, incrivelmente não dói. Mas na hora eu estabeleci assim uma lista de coisas que eu gostaria de fazer ainda em vida. Né? E eu mesma coloquei um tempo isso. Mas você sabe que eu me lembro tudo que eu tinha que fazer, agora o tempo eu não lembro. Eu não lembro. Então, se você fez ou não. Não lembro. Aí cada ano que passa eu vi, será que já está perto? Tá voltando, né? Na época, eu tinha 38 anos. Então, com 38 anos, você pensa que 60, 70, tá longe. Tá longe, chega rápido, né? Chega, passa. Então, eu também fiz esse projeto que eu falei, deixa eu ver se dá para ser útil, né? Enquanto for útil e tal. Então, eu tento usar o meu tempo da melhor maneira possível. Agora, também importante, então nós já sabemos onde nós queremos ir, ou não queremos ir, mas uma coisa muito interessante que é bom, é parte da nossa educação para a vida, e nós aprendemos para a morte, e nós aprendemos isso no Espiritismo também. Em sonhos, enquanto nós dormimos, nós somos levados e transportados muitas vezes para o próprio lugar onde nós vamos. Então, eu tive experiência que eu vou quase sempre no mesmo lugar. Então, eu perguntei se era para cá que eu ia vir quando eu desencarnasse. E disseram sim, mas é possível que eu também mude de endereço por alguma razão. Dependendo do meu trabalho, do que eu preciso fazer. Então, não vai ter surpresa, muita surpresa, se a gente fizer tudo direitinho, quando a gente estiver no outro lado. A gente vai até se reconhecer, principalmente depois desse nosso workshop. E vamos ao nosso último slide. Dá para mandar notícias quando a gente desencarna? Depois. Dá, sim. Isso também nós aprendemos no livro, no Espiritismo, no livro dos Espíritos, na literatura espírita, são chamadas de comunicações após a morte. Aqui, o americano, ele faz muitas pesquisas, e tem muitas pesquisas nesse sentido. Então, tem um livro em inglês, ele chama Hello from Heaven. Não sei se tem a tradução em português, que seria Alô do Céu. E esse livro, ele traz, foi um best-seller aqui, ele traz muitos estudos, muitos casos que esse Guggenheim escreveu, pesquisou em muitos lugares essas visões de parentes, seres queridos que perderam seres queridos e que tipo de comunicação eles tiveram. Então, as mais comuns são a visão do espírito, visão parcial ou total. Quando eu relatei no primeiro, na parte 1, o desencarne de meu pai, que ele foi bem rápido, assim, não bem rápido, foi em novembro, ele teve uma doença, isso faz bastante tempo já, 40 e tantos anos, acho. E aí eu que cuidei do enterro dele, inclusive de ir lá reconhecer o corpo, fazer todo o processo, e enterrar, sepultá-lo, tudo, comprar terreno, comprar túmulo, essas coisas todas. E eu me lembro que na volta, quando eu cheguei em casa, porque foi tudo muito rápido, muita coisa para mim, eu tinha 18 anos, ia fazer 19. Aí eu lembro que eu sentei na escada, no muro lá fora, na calçada, e eu fiquei lá meio
Eu não sabia direito o que é que estava acontecendo. Eu não tinha dormido direito à noite. Eu estava meio assim, em choque, Não sabe, sem entender quando você está. Aí fui para casa, tal. E no caso no Brasil era assim, não sei se é ainda. Não, depois minha mãe a gente levou numa funerária. Mas o meu pai, nós velamos o corpo dele na sala da casa, onde ele chegava todos os dias, jogava a maleta dele em cima de mim quando eu estava esperando e tal. Ele era uma pessoa muito, meu grande amigo. Aí passou a noite, chegou a noite, fui tomar banho, fui dormir, tal. E eu dormia num quarto com meu irmão. Meu irmão é 3 anos mais novo que eu. Então tinha o quarto do meu irmão aqui, a cama do meu irmão aqui, perto da porta. Aqui tem a porta, a cama do meu irmão, e aqui a minha cama. Aí eu estava lá, meio que dormitando, já estava, né? Nem sei direito como é que eu estava. E aí de repente eu começo a sentir um negócio estranho. Não sei se era uma energia ou alguma coisa. E eu virei e olhei para a porta. E eu vi uma nuvem meio prateada, vindo assim, passou sobre o meu irmão, veio para cá, ficou na minha frente, e eu abri os olhos, eu reconheci o rosto do meu pai, eu reconheci a orelha que ainda estava roxinha, como eu vi lá, ele aqui. Eu abri os olhos, sentei e falei, pai. Aí, obviamente, como ele sumiu, a visão sumiu. Na verdade, ele não sumiu, ele podia estar lá. É que eu tinha perdido aquela visão psíquica daquele momento. E eu perdi essa visão psíquica tão fortemente, meu coração batendo tão fortemente, que eu fui dormir no pé da cama com a minha mãe. Cheguei lá, falei, mãe, eu vi o pai. Vou dormir aqui. Meu irmão nem acordou. Mas eu tive essa visão parcial, no caso do meu pai. Devia ter, bom, não sabia disso também. Audição de voz, você ouvir o espírito falando com você, ou você ouvir alguma coisa, ele fala, cochicha. Tem muitos casos assim, em sonhos também. Olfação, você sente o perfume, você está num lugar que já não tem mais aquele perfume, nem tem razão de ser, de nada, de repente você sente aquele perfume favorito dele, é uma maneira que o espírito utiliza para mostrar a sua presença, a sensação de presença, fenômenos físicos, movimento de objetos, ativamentos de aparelho, de repente você tem, liga o ventilador, liga a televisão, liga essas coisas. Então, tudo isso aí está na literatura. E sendo que um dos mais comuns são as visões, no caso, a comunicação através de sonhos. Porque no sonho, nós também nos desligamos do corpo físico e a gente, muitas vezes, como no caso da minha irmã, por exemplo, que eu a vi fora do corpo físico, eu também estava fora do corpo físico, a gente tem condição de ver o espírito. Então, para o espírito, é uma maneira fácil de fazer ver-se. E às vezes, ele não necessariamente ele vai aparecer para aquele ser amado seu. Eu tive uma experiência muito fantástica com uma amiga, ela foi diagnosticada com um câncer terminal e ela, em 6 meses depois do diagnóstico, ela desencarnou. E ela teve um desencarne, ela era jovem, ela teve um desencarne muito sofrido. Ela não queria desencarnar. Ela não queria. E ela tinha conhecimento do espiritismo e tudo, mas ela não queria de jeito nenhum. Tanto é que ela estava para desencarnar, ela agarrava na cama. Ela não era igual o rapaz lá que falou, tô indo, tô sumindo. Ela não queria sumir, ela agarrou lá. Mas não tinha mais jeito. O corpo perdeu as forças, houve o desencarne.
6 meses depois, eu tive um sonho com ela. Mas é assim, é algo muito real. É algo muito real. Então, de repente, a gente está num sonho, que existe uma transição. Você está em um sonho, de repente você ganha aquela lucidez quando você está fora do corpo, ou quando tem a presença de algum espírito perto de você, por alguma razão. Então, eu vi, ela estava aqui, do meu ladinho, em sonho. E eu olhei para ela, eu a reconheci imediatamente. Ela estava bem perto, notei a pele dela. Olha, não precisa spa. Se você fizer tudo direitinho no mundo espiritual, você não precisa make-up, nem spa, nem nada. A pele é fantástica em muitos casos. É fantástica. E uma curiosidade, essa minha amiga, eu a conheci desde... ela era quase parente também. E ela sempre, desde adolescente, ela tingia o cabelo, ela descoloria, né? Então ela era loira, era sempre loira, mas o cabelo dela era castanho. Então, nesse caso, ela estava, eu vi o cabelo, e olhei o cabelo castanho, falei, o cabelo voltou ao natural? E ela falou, sim. Não estava. Então, porque era natural. Aí eu falei para ela assim, eu soube que você teve um desencarne muito difícil. Ela falou, tive sim, mas eu estou muito bem. E eu estou muito feliz. Isso foi 6 meses depois. Aí eu perguntei para ela assim, você tem algum recado, alguma coisa que você queira que eu dê para alguém? Ela disse sim. Fale para minha mãe que eu estou bem, eu estou feliz, que não é para ela se preocupar. No dia seguinte, eu liguei para a mãe dela, que isso foi em Miami, onde eu moro, e ela morava em São Paulo. E eu tinha o telefone dela, então eu liguei para ela, Dona Cida. Falei, Dona Cida, eu tenho um recado para a senhora. Falei para ela que a Sueli, a sua filha, eu tive essa experiência com ela e ela pediu para eu lhe dizer que ela está bem, está feliz e não se preocupar com ela. Ela começou a chorar. Chorou. Aí eu falei para ela, por que do choro? Ela falou, porque ontem à noite, antes de dormir, eu pedi a Deus que me desse um sinal ou alguma coisa sobre ela, que ela estaria bem. Eu queria notícias dela. Eu falei para ela, então a notícia está dada. Aí ela falou assim, eu só não entendo por que ela foi lá para Miami falar para você e não veio falar para mim que eu pedi. Eu falei, bem, eu não posso responder, mas deve ter uma razão. Mas o mais importante é que a mensagem que a senhora queria receber, a senhora recebeu. E ela ficou bastante feliz. Eu vou terminar. Esse assunto é um assunto muito complexo, é um assunto apaixonante, principalmente para mim, que eu estudo. Então, tem mais detalhes. Eu vou recomendar 2 livros por um autor muito, até que simpático ele, gosto muito dele de vez em quando, que são esses 2 livros aqui. Morrer não é o fim, sua mala está pronta. Esse livro, esses 2 livros, o Morrer não é o fim foi o meu primeiro livro, Sua mala foi o terceiro livro. Tem impresso e tem também e-book, que é o Kindle, no Amazon.com. Tem os 2, a versão impressa e a versão... Pode fazer propaganda grátis? Eu tenho que... Pode, né? Já está esgotado. E no Brasil, na Amazon.com.br, se for comprar impresso. Porque e-book pode ser para qualquer lugar. É baixo. Não, esses 2 são em português, em inglês também. Aí tem outros. Só em inglês. Tem 2 em inglês. E no Brasil, estantevirtual.com.br também. Esses livros tem, porque de vez em quando as pessoas pedem, eu mando por eles. Então, eu recomendo, quem quiser, Morrer não é fim, sobretudo,
eu trago muitas dessas informações de encarnação com imagem, com tudo, e também outros detalhes, muitos deles que a gente viu aqui nesse workshop. Então, com isso, eu espero que tivemos um pouco, nos educamos um pouquinho mais a esta realidade que ninguém escapa. A impermanência nossa aqui na vida física, em qualquer época que a gente reencarne. Então, a nossa presença na vida física, na vida humana, ela vai ser sempre temporária, até que a gente consiga obter um nível de evolução espiritual, intelectual e moral, para a gente então poder prosseguir e não precisar reencarnar mais na Terra, ou se decidirmos reencarnar na Terra em missão para ajudar outros espíritos a evoluírem. E enquanto isso aqui, nós trabalharmos com afinco para essa nossa melhoria, para a nossa evolução. E sempre, e quando terminar essa encarnação, terminá-la em paz, com a consciência tranquila, que nós fizemos o melhor que nós pudemos fazer, com os recursos que nos foi dado, porque Deus nos dá os nossos fardos para carregar, apenas naquele peso que nós conseguimos suportar. E se suportarmos com graça, com alegria, com agradecimento, com resignação, nós estamos fazendo bem o nosso trabalho. E nós estamos cumprindo o nosso papel como espírito, como ser humano, em processo de iluminação, de evolução. Então esse é o nosso trabalho. E trabalhar com afinco todos esses dias. E depois, melhorando, obviamente, como estamos aprendendo aí nas cartas de uma morta, às quartas-feiras, não precisar vir mais para a Terra e ir para Júpiter, por exemplo, ir nas praias cor-de-rosa que tem no Saturno, Júpiter em Saturno e tal. Então, é bem por aí. Espero que tenhamos aprendido um pouco mais, educando-nos um pouco mais para a nossa próxima etapa de evolução, que nós já sabemos como é, já estivemos lá mais que uma vez, que é o retorno ao mundo espiritual e como espírito imortais que somos, tanto agora no corpo físico como no seguinte. A vida é um contínuo, ela não termina, ela só muda de forma aqui, nesse momento, como ser encarnado em um corpo físico, depois seguimos também vivos, vendo a luz, estando conscientes em outro estágio da nossa evolução, mas vivendo sempre. Então, trabalharemos sempre para viver sempre na luz, tanto aqui como do outro lado da vida. Muito obrigado a todos.